Pastor Jonas, ele é pastor e fundador da comunidade Missão Redime, né? Na Cidade Maravilha. Uma história, irmãos, um testemunho sobrenatural. Pastor Jonas, ele se encontrou sem igreja, sem pastor, sem dinheiro, sem ninguém, apenas com a Bíblia dentro da garagem da sua casa, né? Dentro da garagem da casa, orando e clamando ao Senhor. E o Senhor disse: eu vou fazer. Continua, porque você não está sozinho, eu estou contigo. E o pastor vem para trazer essa graça e transbordar sobre nós. Abre o teu coração aí. Não queira voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. O pastor fez quase 800 quilômetros para vir aqui trazer essas palavras para nós. Então receba, abre o teu coração e deixa Deus te usar. Pastor Jonas, muito obrigado pela tua disposição. Receba o pastor aplaudindo bem forte ao Senhor. Que Deus te use. Paz seja convosco, meus irmãos. Boa noite. Dá um upa aí no irmão que está ao teu lado. Dá um abraço bem forte nele. Aleluia. Diga: Deus te abençoe. Seja bem-vindo também. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, eu quero convidá-los a pegar as vossas Bíblias em vossas mãos. E vamos ler 6 capítulos, não, brincadeira. João capítulo 10, versículo de número 1, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 1. Quem vai encontrando já vai falando aleluia, glória a Deus. Vocês são rápidos de endereço aí, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só confirmar aqui, queridos. Isso, é isso mesmo. É que eu estou no meu tablet que é NVI, mas aqui na cabeça está Almeida. Aí ele já começa diferente, né? Eita, peraí, né? Diz assim a palavra do Senhor, na Nova Versão Internacional. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem. Por quê? Conhecem a sua voz. Vamos a mais. Mas nunca, repita comigo, diga nunca. Nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Feche os seus olhos, curve sua fronte. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pastor da nossa alma, amado da igreja, a Ti entoamos louvores, oramos, clamamos, buscamos até esse exato momento, meu Senhor. Mas agora Te pedimos, fala ao nosso coração, meu Senhor. Como o texto nos orienta, assim nós cremos, o Senhor conhece cada um de nós.
desse que está vindo a primeira vez na igreja hoje, meu Senhor. E esse outro que pastoreia a tua igreja e é fiel a ti tantos anos. O Senhor conhece todos nós. O Senhor sabe como estamos, o Senhor sabe o que precisamos. Sabes os nossos conflitos, as nossas dúvidas, nossas dores e a nossa alegria, Pai. Eu apenas te peço uma coisa, Jesus. Que ninguém desça essas escadas hoje sem a porção que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que todos nós sejamos edificados pelo Teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Toma teu assento, querido. Fique bem à vontade. Aleluia. Um dia, eu estava lendo o profeta Jonas no Antigo Testamento. E uma coisa mexeu profundamente comigo. Eu falei, Senhor, por que tu não levantou outro, cara? Não é Devardo que a mãe me deu esse nome. Ela não sabia, mas estava profetizando, irmão. O bicho teimoso que eu sou. E o Senhor falou comigo algo. Eu quero começar por isso nessa noite. Deus, numa fração de milissegundos, Ele pode dar uma palavra para alguém. Mas leva muito tempo para Deus construir um Jonas, para poder pregar certas palavras. Eu não vim aqui, queridos irmãos, para... Sei lá, a gente tem muitos líderes aqui. Muitas vezes a gente vai ministrar em algum lugar, a gente quer ser benquisto, né? A gente, vou falar de uma forma que eles gostem da gente e convida a gente para vir ali de novo, né? Olha que interessante. Coisa de homem, né, irmãos? A gente precisa pregar útil. Não bonito, útil. E pedindo antes de vir para cá, Senhor, o que eu vou fazer lá? Que palavra o Senhor tem? E o Senhor me lembrou dessa aqui. Eu, quando iniciei o ministério, caminhando com Jesus, eu percebi algo que a gente vibra com as afirmações de Jesus nesse texto, mas nós temos que estudar todo o texto. Eu perdi muito tempo com a voz de estranhos, pastor Wagner. Isso é uma coisa que eu julgo que é fundamental na vida de qualquer cristão, é discernir as vozes ministrantes, irmãos. Eu posso te dizer, depois de 23 anos servindo Jesus, de 8 anos pastoreando, muito mais erros do que acertos, irmãos. Que a única forma de dar qualquer coisa certa na nossa vida é quando nós ouvimos a voz de Jesus e nos submetemos a ela. Mas nesse episódio das ovelhas, Deus me deu uma experiência, Neymar. Troquei a casa que eu tinha na cidade de Cunhaporã. Fim do mundo, tu pega a esquerda e desce uns 15 quilômetros ainda, irmão. Por um sítio na cidade que eu moro agora. E quando comprei o sítio, veio de brinde um pequeno rebanho de 8 ovelhas. Que bichinho bonito, irmãos. Aquela lãzinha branca, inofensivo, dentinho assim pequenininho. E eu falei, olha que bênção, né? Que maravilha. E irmãos, depois daquela experiência, Cid, eu sei por que Jesus nos chama de ovelhas. Irmãos, são uns demônios aquelas pragas. Uns diabos. Alguém já teve a oportunidade de cuidar desse bicho chamado ovelha? Comem tudo, olha os crentes, come tudo, não respeita a cerca, não respeita choque, vai na plantação dos vizinhos,
não tem medo de nada, sobe em cima de árvore, cai e morre. Irmãos, burra, matonga, não enxerga bem, não tem garra para se defender, não sabe lutar karatê, não corre muito ligeiro, qualquer cachorro pega ovelha. Irmãos, eu vou falar com certa proficiência aqui nessa noite. E se tu achar que estou sendo muito ofensivo, já me perdoa logo. Você é cristão, né? Então tem que perdoar quando alguém nos ofende. Mas quando Jesus fala que eu sou o pastor e vocês são as ovelhas, irmãos, a ovelha, ela não tem presa. Então o dia que tu vê um irmão mordendo o outro, pode fazer bé, pode ser fofinho, mas você está dilacerando o outro, não é ovelha, é lobo. Ovelha não tem garra para dar unhada. Ovelha, ela não é agressiva, não dá coice. É só o bode que dá cabeçada, mas nem cabeçada a ovelha dá. A ovelha, irmãos, o tanto que incomoda. Eu lembro um dia que uma fugiu e o cachorro do vizinho pegou e deu 2 mordidas nela e ela inchou inteira. E eu tive que, de moto, pegar a ovelha que estava lá no meio dos cafundó. E eu coloquei ela em cima da moto e falei, eu vou matar essa porcaria. E subindo para casa, porque assim, quando uma ovelha foge do teu terreno e come o milho, você tem que pagar o milho que a ovelha comeu. Custava caro aquelas pragas lá. E eu levando eu queria pegar uma ripa e dá-lhe. E quando eu pensei em fazer isso, o Senhor falou, ela não consegue aguentar o que ela merece. Eu me ouvi naquela ovelha, meus irmãos. Quantas vezes a graça do Senhor Jesus, o Senhor até tira a mão que, por misericórdia, e medica a ovelha, ela ficou dias lá parada, quietinha. Começou a comer, começou a se revigorar. Eu também, um agricultor, um pecuarista, né? Eu e o Valdemiro Santiago, né? 1 milhão de cabeça de gado, eu e ele, né? Ele tinha 999.999, eu tinha uma, né? Mas juntando nossos 2 rebanhos, dava 1 milhão de cabeças. Eu, pecuarista, muito experiente, né? Meu sítio ele era pequeno, eu fui fazer cerca. Para as bênçãos não fugir. Fui na agropecuária, comprei um aparelho de choque. Ele era, irmão, é bom de levar um choque daquele lá. Pensei, essas bichinhas vão levar um choque, mas quero ver sair das minhas divisas. E passei o choque. E passei mais um fio, 2 arames de choque. Pensei, mas quero ter graça, deixei elas presas. Tudo, irmão, uma semana inteira fazendo cerca e piquete e coisa arada, irmãos. Com prazer, fui lá, liguei. Tec. Soltei, assim, vamos ver essas endemoniadas agora, se elas vão sair. E todo rebanho de ovelha tem uma líder, irmãos. Todo. E aquela abençoada era aquela que fugiu, que eu queria ter matado, não matei, Deus não deixou, e ela pregou para mim várias vezes. Aquela abençoada, ela foi indo assim, curiosa, ela cheirou assim, no choque. Enfiou a cabeça no meio. Eu falei, não. Pelo amor de Deus, cara. Semana inteira trabalhando. Ela enfiou a cabeça no meio assim. E estourou o arame de choque. E foi embora. As outras olharam, ela foram tudo atrás. Eu falei, não. Essa porcaria não está funcionando. Eu peguei, levei um chocão. Fui conversar com um vizinho nosso que também criava ovelha, ele tinha um rebanho enorme. Ele falou assim, ele disse, homem, ovelha não sente choque, ela isola. Se tu quer que ela sinta os choques da tua proteção, você precisa tosar ela.
Alguém tem cachorro chique aqui? Pobre não pode ter cachorro chique, né? Mas quando tem cachorro chique, queremos poupar uns pilos e nós mesmo cortamos os pelos dele, né? Parece que foi feito de facão, passou na guerra dos facões. Tem algum... Pensa um rebanho de ovelha que parece que passou no meio da guerra dos farrapos, irmão. Tudo retalhado, meu, era o que eu sabia fazer. Que alegria ver elas levar um choquinho, meus irmãos. Mas sabe o que? Elas tinham pasto no aprisco delas, mas sempre feriam os de fora. A cerca que foi colocada em volta dela, não foi porque eu odiava elas, é porque eu não queria que aquilo que tivesse fora as matasse. A palavra de Deus, ela é a nossa cerca, meus irmãos, que ela não é para nos limitar, ela serve para nos proteger. Podemos nos sentir, mas eu queria tanto fazer, irmão, eu também quis um monte de coisa já na minha vida. Vontade dá e passa, não é verdade? Né? Dá, vender fora tudo, vamos embora. Não, sossega aí, baixa a bola. A palavra de Deus, ela nos limita e também nos protege. As cercas impedem, irmãos, da gente sair, mas também impedem do que está fora entrar. Quando nós olhamos nesse contexto da palavra aqui, não havia cerca, não havia choque, não havia propriedade da forma que se tem hoje. O contexto dessa palavra, a ovelha só tinha uma coisa para proteger ela, irmãos: seu pastor. Irmãos, ovelha sem pastor é churrasco. Eu sirvo Jesus sozinho lá em casa, esquece. Esquece, irmão, esquece. Alguém já tentou aqui isso? Ou só eu? Deu uma isolada assim da igreja, falou, não, vou viver longe da igreja, mas perto de Jesus. Vai mentir pro capeta. Vá trovar o capeta, rapaz. Quem é igreja ama estar na igreja. Quem é igreja vai na igreja, irmão. Esquece essa zona teológica louca aí, ó. Se eu cortar esse meu dedinho fora da minha mão aqui, eu deixo ele 2 dias fora, ele apodrece. Membro do corpo, longe do corpo, apodrece, morre, já era. Lugar de ovelha no rebanho, é perto de Jesus. O que nos protege, nos deixa vivos, são os cuidados do nosso pastor. Os cuidados de Jesus. A ovelha, ela não enxerga bem. Ela não tem garra para se defender. Ela não tem presa para morder. Mas tem um sentido na ovelha, meus irmãos, que a protege, que a faz crescer, e por isso a ovelha não foi extinta até hoje. É a audição. Se por um lado ela não enxerga bem, ela ouve muito bem. E tu vai ver que ovelhas, elas, quando estão num pasto, elas baixam a cabeça e vão comendo. Come tudo. Quer vir? Tem salada plantada nova, come. Flor, come. Mato, come. Tiver veneno, come tudo. Plástico, come tudo. Ela não enxerga, ela vai comendo. Esse crente com fome de Jesus. Onde é que estão falando que é Deus, ele vai, né? E come. E de tanto elas comer, às vezes elas se espalham. E o terreno que eu tinha lá, o meu sítiozinho, ele tinha uma geografia bem acidentada. E indo comer, quando soltava elas de manhã, elas iam comer. Aí de repente uma se perdia da outra. Sabe como elas se comunicavam? Pelo balido. A líder, ela erguia a cabeça, bé! A outra lá embaixo, bé! Todo mundo se desesperava, aquele tropel de ovelha, assim, do nada, irmãos. Quando se reuniam tudo, se acalmava de novo, e começava a comer de novo, e comiam tudo, né? O sentido da ovelha, irmãos, é a audição. E o texto inteiro fala sobre isso, e eu gostaria de nessa noite entrar. Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Jesus diz, eu sou a porta, então vamos entrar por mim, sair por mim, tudo vai ser por mim. Estarão seguras, crescerão. O diabo, o inimigo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas as ovelhas do meu aprisco, mesmo nesse mundo tenebroso, terão vida e vida abundante. Abundante ainda. Abundante, pastor, o que isso significa? Isso que tu entendeu. Pastor, abundância de prosperidade, aleluia, sim. Abundância de alegria, de saúde, sim. Mas abundância de rolo, de perseguição, irmãos, de confusão, de ódio gratuito dos inimigos, é uma vida abundante em todas as esferas. Quem quer diz glória a Deus.
Ih, diminuiu, ovelha. Só que é benção, é benção em tudo. É abundância em tudo, meus irmãos. E sei que quando vem abundância de rolo, a gente já murcha, né? Deus me abandonou. Não, ovelha. Guerra que não te mata é guerra que você venceu. É uma continuidade. Avança. Continua obedecendo Jesus. Eu digo que os maiores acertos da minha vida, eles não são meus. Eles são resposta ao que Jesus tinha. Conversava hoje com o pastor Wagner, irmãos. O Senhor está dando graça da gente participar e, cara, viver loucuras lá na Cidade de Maravilha. É doideira, sabe? É prostituta se convertendo, é traficante se convertendo. Hoje um pastor auxiliar meu, há 4 anos atrás, vendia maconha na rua, cara. Pastor apaixonado por Jesus, cara. Tem uma irmã que é diaconisa, ela era prostituta de carreira. Anos vendendo o corpo na BR. Irmão, se tu olha para ela, tu vai duvidar que um dia ela fez aquilo. Marido maravilhoso, 2 filhas, coisa mais linda do mundo. Jesus as restaurou. Jesus está aí restaurando, irmãos. É loucura que a gente está vivendo, que o Senhor, por sua graça, tem permitido a gente viver numa cidade pequena, de 27 mil habitantes, dá um bairro aqui de Itapema, irmãos. Cheio de alemão e gringo, gente ruim de lidar, que você teimar que isso aqui é feito de madeira, mas tu pode, mas não é madeira, e pronto, aqui não tem essa gente, né, Wagner? Que todo mundo, eu tô longe, dá para falar mal deles, irmão. Olha que bonito, eu sou alemão, né, falando mal dos alemão, né, Wagner? Sabe daquela, né, do alemão foi atravessar o Uruguai, começou a se afogar, e saiu uma perna para cima, e um braço para cima, e a cabeça, e de repente ele gritou, se tu não me largar, eu vou te tomar tudo, né? Falou que ia beber o rio Uruguai, né, se não largasse ele, de tão teimoso que era o bicho. Mas, irmãos, dentro desse conceito de ovelhas, a única segurança é obedecer a voz do pastor, não é ouvir a voz do pastor. Você notou o que eu disse? É obedecer a voz do pastor. Porque, João, vem cá. Pode sentar. O João ouviu eu chamar ele? Como é que tu sabe que ele ouviu? Qual que é a única prova que o João ouviu eu chamar ele, irmão? A única prova que Jesus é o nosso pastor é se Ele manda e nós obedecemos. Se Ele direciona e nós nos submetemos. Não é o quanto ouvimos, o quanto sabemos da Bíblia. O quanto estudamos, quais as profundidades das glórias imarcessíveis do Espírito Santo. É quanto nós obedecemos ao que Jesus direciona. Vale muito mais um crente que obedece, irmãos, as pequenas diretrizes do que aquele outro avoado. Eu vejo anjo, eu vejo isso, e visagem, vislumbre, uma vida miserável, presa no pecado, no engano, na mentira, na carne. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, diz a palavra do Senhor. Não vim aqui para bater em ovelha, irmãos. Eu vim aqui para falar uma coisa. Discernir nas vozes ministrantes. Após esses anos andando com Jesus, eu aprendi algumas coisas e essa palavra eu já preguei em alguns lugares, Wagner, e o Senhor sempre direciona, fala ela. Ela é óbvia, ela não é bonita, ela é útil. Falei, amém, Senhor. Onde o Senhor me mandar, eu vou trazer ela então. Irmãos, nós somos compostos de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que o Senhor o santifique, espírito, alma e corpo. A teologia chama isso de tricotomia, ou seja, somos 3 em 1, os antigos vão entender, é toca-fita,
toca disco e rádio. Nós somos 3 em 1. Eu não tenho como desassociar porque somos 3 em 1. Eu não tenho como ministrar as tuas emoções, porque eu dependo do teu ouvido no corpo para você ouvir as palavras que eu digo. Assim como eu não tenho como ministrar no teu espírito, porque o receptáculo da vibração das minhas cordas vocais é o teu corpo que entra no teu cérebro, que manda comandos à tua alma, à tua psique. Então nós somos, irmãos, ruach, espírito. Nós somos psique, da onde vem psicologia, psiquiatria, psicanálise. Psique é a alma, irmãos. Algumas traduções colocam a psique como o coração do homem, ou seja, o nosso homem interior. E tenho aprendido no Senhor que as vozes de comando que direcionam a nossa existência, elas não são aqui, elas são aqui. E aqui, meus irmãos, eu estava falando com o pastor Wagner hoje, de todos esses anos que eu sirvo Jesus, Deus falou audivelmente que essas orelhas aqui ouviram a minha vida inteira servindo Jesus 3 vezes. Eu tive 3 experiências de ouvir audivelmente o Senhor falar. Em 20 e tantos anos. Todas as outras vezes foi aqui. Aqui que o Senhor falou. Eu entendi Ele falando e eu respondi. E era Ele mesmo, irmãos. Na alma nossa. Nos ouvidos do nosso coração, no nosso ser interior. Aqui Jesus fala, meus irmãos. Só que aqui também tem outras 3 vozes que falam. Tu percebeu que Jesus deixa bem claro, as ovelhas não seguem os estranhos. A Bíblia não diz que as ovelhas não ouvem os estranhos. Você já leu a tentação de Jesus? O diabo falando com Cristo. Sim ou não? Leu isso? Mateus 4. Se o diabo teve a audácia de desaforar Jesus, eu e você não? Todo o comando espiritual que nós recebemos é o Espírito Santo, irmão? A Bíblia não diz que o diabo é mentiroso, a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. O falso, ele quer se passar por verdadeiro sempre, para sempre conseguir enganar. A segunda voz ministrante do diabo, nós já vamos entrar profundo nela. Qual que é a terceira, pastor? É a voz dos outros. É a voz das outras pessoas que falam com olhares, com o olhinho fechado, com maniamento de cabeça, não precisa nem abrir a boca para os outros falar, irmãos. E a pior das vozes, irmãos, que é a voz do eu. Essas são as 4 vozes ministrantes da nossa alma, irmãos. Vou inverter a ordem. Eu, os outros, o diabo e Jesus. Jamais seguirão estranhos, então eu não posso seguir eu não posso seguir os outros, eu não posso seguir o diabo. Eu tenho que seguir Jesus. Pastor, como o eu fala, pastor? Como é essa voz do eu que tu está falando aí? O eu, meus irmãos, ele é um ator perfeito. O eu é o coração do homem. O pastor Ademir Pedroso certa vez falou de uma experiência que teve com o seu pastor, em que um homem ligou para o pastor desesperado: pastor, me ajuda, eu preciso tomar uma decisão agora. E o pastor falou para ele assim, ó: faz o que teu coração manda. O irmão foi e se enforcou. Irmãos, não é que o eu, ele mente. Olha, dá para projetar texto nesse telão? Dá, joga lá para nós, por favor, Jeremias 17:9. Isso aqui, eu tremo as pernas, irmão. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Irmãos, acabei de falar para vocês que o diabo é o pai da mentira, e o profeta diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra. Cara, o meu coração mente mais que o capeta. Tu tá entendendo? Todo mundo aqui comigo? O nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos achismos, as nossas opiniões, é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Todo crente que segue seu coração, sua vontade, sua volúpia, ele não está seguindo Jesus, irmão. Ele fez do seu eu o seu Deus.
Não é de praxe que pastor, quando tem que tomar uma decisão, tem alguns irmãos que ficam bravos. Pastor, eu vou falar com o pastor, em vez de ele me dar uma direção, ele fala assim, vamos orar. Mas que vamos orar? Eu quero uma palavra clara. Como é que o pastor vai te dar uma palavra dele mesmo? Pode destruir a sua vida. Precisa de um direcionar do Senhor, não do coração do homem, não daquilo que a gente interpreta. Esse eu, talvez nós podemos relacionar lá com 1 João 3,21, que vai falar que se o meu coração não me condena, né? Mas lá está falando sobre o coração do crente, o coração que é ministrado pelo Senhor. Agora, o coração humano, irmãos, ele é enganoso, cara. Nós não podemos seguir o nosso coração, nós não podemos seguir o que nos dá na telha, irmãos. Nós não podemos seguir, nós temos que seguir Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu tenho 13 anos de casado, provavelmente minha esposa está acompanhando de casa isso. Teve circunstâncias, eu amo desesperadamente a minha esposa. Respeito, honro-a, não só na sua presença, mas também quando estou longe dela. Mas teve circunstâncias lá em casa que eu falei, não é que eu quero me separar, eu quero tacar fogo em você. E eu sei que ela da mesma forma já teve esse sentimento querido por mim. Você não, né? Aqui é só bênção e convertido, né, irmão? Aleluia. Ô, glória. Pastor, por que não fez? Porque isso aqui representa uma aliança que eu fiz em Deus, irmãos. E o meu casamento, ele não está fundamentado nas minhas emoções. O meu casamento está fundamentado na aliança que eu fiz com Deus. Sentimentos são transitórios. Sentimentos, humor, tudo isso é volátil. Pastor, eu não amo mais meu cônjuge. Não interessa. Amém? Estou pegando leves hoje aqui. Isso aqui é profético, é um sonho. Ficar leves. Brincadeiras à parte, viu? Sentimento, irmão, esquece. É propósito, aliança. O voto que tu fez com Deus. Tua índole, teu caráter. É isso que fundamenta um casamento, uma igreja. Duvido que não deu vontade no pastor Wagner, no pastor Aline. Fala, não vou, chega, deu. Vou embora. Vou voltar lá para Palmas, vou plantar cebola, vou... Um monte de vontade, não é porque não ama você, é que circunstâncias se levantam que às vezes a gente esquece até que ama as pessoas, irmãos. Tem um monte de pastor aí, né? É difícil, cara, tem dias que tá louco, cara. Mas que bom que a gente não segue o nosso coração. A gente segue a palavra de Jesus, querido irmão. O coração do homem, ele é enganoso. E sempre que você tiver que tomar uma decisão, nunca tome ela imediatamente. Vai orar. Vai orar. Esses dias veio um casal de irmãos com uma crise ferrenha no casamento por quebra de responsabilidades, irmãos. Pastor, nós vamos nos divorciar. E vieram assim, de cara limpa, em acordo mútuo. Não dá mais, nós não combinamos, foi um erro a gente ter se casado. E parecia que estavam concisos, cientes de sua decisão, e isso estava pronto. Eu falei, por que vocês estão aqui então? O que vocês querem na frente de um pastor? Querem que eu abençoe o divórcio de vocês? Sabe por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para ouvir de Jesus aquilo que está na Bíblia. Eu, o Senhor, abomino o divórcio. Não é que Deus não gosta, Deus abomina o divórcio. Deus abomina o adultério, Deus abomina a quebra de aliança. Abominação é dar raiva e nojo em Deus. Eu disse, vocês não vão divorciar nada, vocês vão orar. Vocês vão amplificar os níveis espirituais de vocês. Vocês vão tacar fogo nessa demonhada rasteira aí que está perturbando a mente de vocês. E se depois de tudo isso vocês quiserem continuar no divórcio, é com vocês, nem precisam mais falar comigo. Estão juntos até agora, meus irmãos. Nós não podemos seguir o nosso coração. Nós não podemos seguir circunstâncias, nós precisamos seguir Jesus. E o eu, irmãos, o eu, quando ele ministra ao meu coração, o Jonas, não é que o inimigo mora ao lado, ele mora dentro. Esse meu coração aqui é enganoso. Pastor, tu já caiu na lábia dele? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes ele se disfarçou de Deus. Eu estou sentindo paz em colocar o irmão na presidência do diaconato.
sentir paz, irmão. Vai orar, pastor desviado. Pelo amor de Deus, está levantando uma liderança na igreja com a voz do teu coração. Tu quer morrer, cara. Tu quer trazer escândalo para a obra de Jesus. Vai orar até Jesus falar. Isso é bom de servir o Deus vivo. Deus vivo fala, irmão. Quantos erros. Fui dar avalista para um irmão da igreja. Pastor, meu negócio está bombando. E estava mesmo. Quero fazer umas ampliações na minha empresa. Só que é o seguinte, vou fazer uma conta de 100 mil reais, aí o banco pediu um avalista. E você foi a única pessoa que me veio em mente. Amigão, irmão, faixa, irmão do coração. Falei, pode contar comigo, irmão. 1 mais 1, empresa bombando, tudo dando certo. Capital investido, vai pagar a conta certinho. Disse, quanto que é o financiamento por mês? 3 mil por mês, pastor. Disse, fechou. Faz lá, está aqui meus dados, foi. 2 anos depois, a empresa do irmão quebrou. Irmão, até hoje eu não consegui orar sobre esse assunto com Jesus. É claro que tu sabe quem teve que pagar a conta, né? Vê os piores acidentes da tua vida, os piores pecados que você cometeu, as piores desgraças que você colheu, e vê se não foi por esse maldito coração enganoso, que se disfarçou de Deus, que se disfarçou de paz, que se disfarçou de amor, mas era o coração. Pastor, como ele fala, ele nunca é equilibrado, irmãos, a voz do nosso coração. Ou ele se faz da vítima do universo, ou ele se faz de Alexandre o Grande, tá? Ele não é equilibrado. Ou ele é o mais coitadinho, ele é o verme no cocô do cachorro do bandido, ou ele é a pessoa da Trindade, irmãos. Ele está nesses lugares aqui. Ele nunca tem equilíbrio, tá? O coração, ele sempre vai pender para o eu. Tipo a oração do Pai Nosso, do coração do homem. Pai meu, que está aqui comigo. Santificado seja o meu nome. Seja estabelecido aqui o meu reino e seja feita a minha vontade. Esse é o eu orando. O eu orando, ele faz campanha para as coisas dele. Vamos lá, vamos fazer uma campanha de oração aqui, prosperando sobrenaturalmente em 2024. Cara, é capaz de vir a maioria da igreja. Agora vamos fazer o mesmo propósito de oração e jejum, mas conquistando Itapema para Jesus. Sabe quantos vêm? Aqueles que têm a visão e seguem a voz de Jesus, entendem que a igreja está na terra, não para se dar bem, a igreja está na terra para cumprir os propósitos dele. Não tem nada a ver com nós, irmãos. Nosso bem-estar, nossa abundância é quando derrama as expectativas e aquilo que o Senhor quer. O coração do homem, ele é enganoso. Ele sempre diz que você está certo. Vejo eu ministrando nos cultos, volta e meia. A gente está aqui pregando, olha a postura do irmão. Não quero constranger ninguém, mas não tem ninguém aqui. Meu irmão cheio de eu, sabe como ele senta na igreja? Ele senta assim, ó. A mira do olho dele é quase embaixo, aqui perto do nariz, ó. Assim ele participa do culto. Erga as mãos e adore. Diz glória a Deus. Eu não aceito comando de ninguém. Porque eu sou o meu Deus. Eu faço quando eu quiser. Hora do louvor, ele está lendo Bíblia. Espero não estar ofendendo ninguém. Hora da palavra, ele está no celular. Viu, irmão? Fica em casa. Eu não sou o pastor de vocês, irmão, então pode ficar bravo comigo. Viu? Vim fazendo o que na igreja, hein? Na hora de cantar não canta, na hora de orar não ora, na hora de prestar atenção na palavra não presta, na hora de dizimar não dizima.
Na hora da glória a Deus fica quieto, na hora de orar fica proseando. Irmão, fica em casa. Cheio do eu. Evangelho. Tem um monte de eu. Tudo é eu. Eu acho, eu penso, eu morro, irmãos. O nosso eu precisa morrer. O nosso ego, essas coisas do eu, mim, é só a conjugação verbal é na primeira pessoa sempre. É engano, meus irmãos. Quando você sabe como é isso, enfim. Tem uma panela de galinhada, risoto na sua mesa e você está comendo com os irmãos da sua igreja. O que tu pensa quando tu vai te servir? A coxa é minha. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui eu não gosto de moela. Ou aqueles irmãos Jonas, 19 conchada. E tem uma fila de 60 pessoas para comer. O último, viu? Que se dane se tiver carne ou não tiver carne. Que se exploda. O eu se manifesta até no prato que você come, querido. O eu se manifesta em tudo que você faz. Como é o teu eu na firma? Você está lá para o desenvolvimento da empresa que você trabalha? Ou você está na firma para ganhar teu salário no fim do mês? O que tu está fazendo na igreja? Para a edificação do corpo de Cristo? Ou eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Eu gosto desses hinos, irmão, mas é só isso que a gente quer de Jesus, benção. Quando a gente vai chegar diante de Jesus e falar, Jesus, o que tu quer que eu faça? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai à minha frente e eu vou atrás de você. Eu não quero que o Senhor acompanhe os meus movimentos. Eu quero acompanhar o que o Senhor está fazendo. O que tu quer fazer em Itapema, Senhor? Fala aí que eu vou me submeter. Cara, morreu o teu eu. Sabe por que eu estou aqui? Porque, até contando um pouquinho com o pastor Wagner hoje, quando Jesus me chamou para o ministério, eu falei que eu ia ir e não fui. Porque eu estava ganhando muito bem na empresa que eu trabalhava. E sabe o que? Para minha vergonha, o meu Deus não era Deus. Meu Deus era o dinheiro que eu ganhava. Porque se é o dinheiro que direciona você a ir para o ministério, ou é o dinheiro que diz para você parar com o teu ministério, não é Deus o teu Senhor. É a grana. Meu filho recebeu uma picada de um mosquito na sua perna. Ele com 2 aninhos de idade, que tinha de especialista na nossa região para ver, a gente viu, nada resolveu, a perna gangrenou, meu filho começou a morrer, apareceu sopro no coração, tem que tomar plaqueta, de tudo 13 dias na UTI em Chapecó. Todo o dinheiro que eu tinha foi para salvar meu filho e o diagnóstico era que o meu filho estava desligando, essa nomenclatura que usavam lá. Eu com os meus joelhos dobrados numa madrugada, falei para o Senhor, Senhor, de tudo que eu entendo da Tua palavra, a enfermidade, esse nível de desgraça, só tem 3 portais. Primeiro, a colheita de pecado, e honestamente, Senhor, eu nunca estive tão fiel na minha vida quanto eu estou agora. A segunda, meu Senhor, é a aprovação. Só que eu não vejo o objetivo de uma criança morrer, o Senhor chamando eu, sendo da Tua vontade, que testemunho eu vou ter para dar na igreja se o meu filho morrer de uma doença inexplicável, meu Senhor. E por fim, diabo, Senhor, mas Tu sabe o quanto eu jejuei e expulsei demônios, meu filho não melhora. E o Senhor falou comigo, Ele disse, legalidade. Eu te chamei, você não veio. O diabo, principado não se expulsa com palavra, principado se expulsa com princípio. Contra essa classe de demônio aí é posicionamento. Eu falei então, amém, Senhor. Quando o meu filho, olha a fé, quando o meu filho entrar pelas portas da minha casa com a minha esposa, não interessa a hora, Senhor, eu vou na empresa, eu peço as contas, eu nunca mais trabalho para ninguém senão para Ti, meu Senhor. Vem cá, João, por favor. Agora vem. Eu acho que não vai dar para pegar as luzes, mas olha... Tá bom, filho. Aqui, eles precisam ver, eu sei onde é que está.
Aqui, irmãos, drenos, tudo aberto. Ele perdeu uma parte da panturrilha dele. Ele não tinha nada a ver com o meu desvio, irmãos. Eu quase perdi meu filho pela desobediência à voz do Senhor. E quando eu decidi cuidar dos filhos de Deus, Deus cuidou dos meus filhos, irmãos. Quando eu decidi que o Senhor, obrigado, filhão, que o Senhor era mais importante do que minha família, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e a minha esposa vai estar segura debaixo das asas do Senhor. Porque quando nós cuidamos dos interesses do Senhor, o Senhor cuida dos nossos interesses. Mata a voz do eu dentro do teu coração, querido. Te obedece a Jesus. Não interessa o que tu tem que renunciar. A renúncia são sementes que você vai colher. A segunda voz é a voz dos outros. Essa voz dos outros, ela é uma comoção social. Nesse tempo de politicamente correto, meus irmãos. Ah, como a voz dos outros ministram. Ontem, depois do culto, fui com meu filho caminhar um pouquinho na orla aqui. Cara, vocês têm praia, que legal que é isso, cara. Eu acho que até abaixo de chuva ia no mar, se eu morasse por aqui, irmãos. E eu caminhando, e tem um shopping ali, eu não sei o nome dele, tinha uns tuts lá para dentro assim. E um cara desceu, irmão, berrando, cantando. Grita e grita, irmão. Eu sou colono, na minha terra não tem essas coisas. E eu olhei, cara, falei, mas olha que ousadia. Eu pensei comigo assim, eu disse, eu aqui cheio de coragem, que lá na igreja foi tudo macho, né? Se arrependam! Larga essa cachaça, larga essas drogas. Pensei, né? Eu me senti acovardado, irmãos. O bêbado, falando de música de chinaredo, ninguém nem tchum. Conversava com o pastor Wagner, alguém parece que foi pregar aqui em Balneário Camboriú esses dias, uma comoção social, onde é que já se viu pregar, não sei, você percebeu, meus irmãos? Tem os outros que muitas vezes norteiam a nossa caminhada. Convidou alguém para vir aqui hoje? Eu sei que quando a gente abre o convite para alguém, as pessoas dizem assim, expressam suas opiniões. O quê? Ir na igreja? E se a gente está meio fracote na fé, sabe o que a gente faz? A gente se submete à voz dos outros. Quanta gente que Jesus está chamando, e era para ser se batizado, faz horas, mas só não foram, sabe por quê? Porque os outros deram uma opinião. Os outros já tentaram ministrar em você, irmãos? Em mim é constante. Constante. É constante essa comoção, principalmente os líderes, os pastores. Irmãos, nós pastores, nós somos uns bichos estranhos, cara. Nosso coração é bagunçado, a gente vive em dois horizontes. O primeiro, precisamos ser fiéis com o Senhor Jesus. Em tudo que Ele nos direciona a fazer. O segundo, nós nos preocupamos com você. E sabemos que se falarmos algumas coisas, você pode criar ranço e nojo de nós. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio entre não ser desonesto com Jesus e honrar o teu coração. Isso aqui é um jogo de xadrez, irmãos. E querendo ou não, os irmãos da igreja, eles não sabem como foram as minhas férias. Porque se algum saber que eu na beira da praia dos ingleses chamei uma porção de camarão e na hora que eu fui pagar deu R$85 mais 10% do garçom. Se algum irmão descobrir que eu gastei 100 pila numa porção de camarão, sabe o que eles vão falar? Pastor maldito. Olha onde é que está gastando o dinheiro da igreja. Ah não, aqui não tem, né? Lá tem, irmão. Gente ruim, irmão, uns endemoniados. Tanta coisa que a gente não faz, não é porque não podia, mas se preocupando com os outros, cara. Só que isso também precisa ter equilíbrio.
Eu sei que perturbação, irmãos, de barulho é crime na nossa nação. Mas nós, como igreja pentecostal, apaixonada por Jesus, irmão, vizinhos, depois volta o teu sertanejo universitário aí, mais ou menos esses 20 minutos nós vamos clamar. Tu vai naquela igreja dos gritaião, e dou até dízimo. Eu sou dessa raça, não vem falar mal não. Não deixe que os outros norteiem a sua vida, querido. Não deixe, não deixe, não deixe. A terceira voz é a voz do diabo. Pastor, o diabo fala. E como fala? Deixa eu fazer um laboral aqui. Tu já não esteve um dia sentado no sofá da tua casa, pensando na morte da bezerra? De repente, um pensamento do nada. Larga a tua esposa. E aí tu chegou a fazer assim. Alguém já? Alguém já? Não? Não quer ganhar a mão? Está ali no nada, de repente veio uma seta, uma flecha que transpassou o mundo espiritual, o teu inconsciente, o teu subconsciente, o teu consciente, manifestou no físico. Veio a seta de lá e fazer assim, Esse é o ministrar de Satanás, irmãos. O ministrar de Satanás, ele é no espírito, se disfarçando de Deus. Começa questionando a palavra do Senhor. Começa questionando a palavra do Senhor e termina negando a palavra do Senhor. Todas as vezes que Satanás ministra para destruir sua vida, lembro-me quando estava com o meu Audi, passando problemas terríveis de colheita dos meus erros, procurando uma carreta para me matar, a 180 por hora, aquelas curvaiadas da nossa região lá, quando a próxima carreta que passava, eu me enfiar embaixo. E eu escutava, sim, você precisa fazer isso. Você não é digno de viver. Acabou. Você não tem caráter. Você não é ninguém. Eu aguardando aquele momento. E a carreta não vinha, e não vinha, e não vinha, e não vinha. E de repente, lá longe de uma reta, eu vi uma luz vindo. Eu falei, é agora. E comecei a toda velocidade, indo na contramão assim. Eu não sei que distância eu estava. E o Senhor falou, não faz isso. E o meu coração tremeu. Eu voltei para a minha pista. Freiei, eu comecei a chorar. Quando eu fiz a primeira curva, um cachorro, irmãos, dessa altura no meio da pista. Eu bati naquele cachorro, quebrou toda a frente do carro, fui na contramão, 3, 4 carretas passaram desviando de mim. Lixei uma lateral do carro, caí na valeta do outro lado, ileso. Um medo. O diabo ofereceu para me matar. Jesus veio e me salvou. Mas agora ele preparou uma armadilha para me matar. Eu tenho aprendido em todos esses meus anos, irmãos, que o diabo não mata ninguém, ele só dá ideia. O diabo não tem poder para destruir crente, irmãos, mas para influenciar crente, sim. Ministra, fala. Pastor, como o diabo fala? Irmãs do telão, põe um texto para mim, por favor. É que eu estou indo para a reta final, meus queridos. Por favor, coloca Mateus 16, 23. Certo dia Jesus fala para os apóstolos, o Filho do Homem está subindo a Jerusalém, vão me prender, vão me surrar, vão me matar, mas eu vou ao terceiro dia ressuscitar. Pedro fala, Senhor, não tenha dó de ti mesmo, Senhor. Isso nunca vai te acontecer. Jesus fala isso aqui, irmãos, dá esse diamante aqui, olha esse diamante aqui, ó. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas na coisa dos homens. E, irmãos, isso aqui vale uma tonelada de diamante para nós, irmãos. No que o diabo pensa, sempre, irmão, sempre. Nas coisas dos... O que o diabo vai oferecer para você, irmão? As coisas dos homens. Lembra que ele ofereceu para Jesus faminto no deserto? Pão.
Ofereceu para Jesus o que Jesus queria. Jesus disse: não, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tinha um reino preparado para Jesus sentar no trono, o diabo ofereceu lugares altos. Tu percebeu? O diabo oferecendo o que o homem queria. O que Eva queria do jardim, irmãos? Qual que era a única coisa que ela não tinha? A maldita daquela fruta. O que o diabo foi fazer? Ofereceu aquilo que não podia. Satanás começa sempre, irmãos, presta atenção, porque a batalha espiritual ela é vencida aqui. Satanás começa questionando a palavra. Terceira página da tua Bíblia, que você tem na sua casa, ou traz para o culto, está escrito assim: Satanás falou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Ponto de interrogação. Será que é assim mesmo como o pastor está falando? Será? Você não recebeu aqui nesse culto umas 3, 4 setas já? Sempre questionando. E depois que entra no questionamento, ele nega: certamente não morrerás. E Eva come daquele fruto, meus irmãos. Todas as vezes que você recebeu um comando, é que eu falo assim, vem muita coisa que a gente já viveu, irmãos. Quer saber quando um crente desviou mesmo, quando ele fala assim: viu, deu para mim esse negócio de igreja, eu vou cuidar dos meus assuntos. Visão plural e macro, propósito de Jesus já deu, agora eu vou trabalhar para o meu ego. Quem que incentiva um crente a fazer isso, irmãos? Aquele que só pensa na coisa dos homens, cara. Vou largar ministério e vou abrir uma empresa. Tu foi chamado para ganhar alma, não ganhar dinheiro, cara. Não é pecado da empresa, mas se Deus te chamou para o ministério, irmãos, Ele te chamou, Ele tem o centro da vontade dEle, cara. Eu percebi no Espírito aqui, irmãos. Isso dá confusão, a gente fica inquieto. Mas a quarta voz é a voz de Jesus. Pastor, como conhecer a voz de Jesus? Se eu agora ligar para o Ney com o meu telefone, tua primeira pergunta, Ney, vai ser: quem que é que está falando aí? Porque nós não temos intimidade, Ney. Mas se eu te ligar todo dia, eu tenho certeza que eu posso colocar restrito o meu número. E aí, Ney? Ô, pastor Jonas, por quê? Que conhece a voz. As primeiras vezes que Jesus ministra em nós, irmãos, fala: ô, peraí, é Deus o capeta, os outros ou é eu? Aí por amostragem e obediência você vai discernindo. Chega um momento que fala: é Ele. Não, essa voz aqui dá estranho. Isso aqui é Satanás. O irmão chegou para mim assim: pastor, Deus falou comigo que eu ia para largar minha esposa para casar com a irmã tal. Eu falei: irmão, isso foi o diabo, irmão. Mas que diabo, pastor? Eu vi um anjo de luz, falou, eu ouvi, eu estou apaixonado, eu não aguento mais ver a minha mulher. Eu falei: irmãos, eu não estou questionando a experiência espiritual que você teve. Eu estou questionando só a origem dela. Porque o diabo se disfarça de anjo de luz. Irmão, está lá na encruzilhada chamando o capeta de Espírito Santo, irmão. Vá na miloca, vá nesses lugares loucos aí, irmão. Encruzilhada, essas mesa branca, mesa preta, vá nesses lugares de magia negra. Você vai ver testemunhos. Tá, pastor, mas esses milagres aqui, mas que milagre, irmão? O diabo não tem nada para dar para ninguém. Para dar alguma coisa para alguém, ele tem que roubar de outro. Isso não é bênção, não é graça. Para você receber alguma coisa do diabo, tu tem que dar alguma coisa para ele. Lembra de Jesus? Te darei tudo se me adorardes. O único que dá coisa por adoração é o capeta, irmãos. Deus dá por graça, por amor, por benevolência, por aquilo que Ele estima a nós. Não é uma troca, não é uma barganha. O reino é amor. Como Jesus ministra, muito... Aliás, o contrário da voz dos outros, da voz do eu e da voz do diabo. Jesus, ele trata de uma forma assim... Eu lembro um dia eu em pecado, perdido, com meu joelho dobrado, voltando para os caminhos do Senhor. O Senhor falou comigo, Ele disse: Jonas, eu te amo. Disse: não é Deus nem a pau. Estou em pecado, virado no capeta. Eu ensinei o diabo a pecar, irmãos.
nesse lugar, e ele vir falar que me ama, aquilo me desconcertou, irmãos. É Jesus mesmo, cara. Não tem lógica quando Jesus fala. Eu digo do meu chamado. Eu era da turma do fundão, o pior dos pior do mundo. Quantas vezes já falei para Jesus, o que tu viu? O que tu viu em mim? Nem eu me gosto, Senhor. É o amor. Como ele fala, pastor? Primeira base, Bíblia. A Bíblia é um compilado de tudo que Deus já falou. Eu quero que Deus fale comigo, pastor. Eu amo aquele meme. Fala comigo, Deus. E Deus dá uma Bíblia pro cara. Você já viu esse meme ou não? Eu vou mandar para vocês mandam no grupo da igreja, pastor Wagner. Abre a Bíblia. Cara, tu tem... A Bíblia é a boca de Deus aberta. Meu Deus, quantas vezes nos devocionais olhando, meu, eu estou vivendo isso aqui. Deixa eu ver o que o cara fez. Ele fez isso, então eu vou fazer também. E aí a gente fala, Deus falou comigo. Não, tu leu a Bíblia, mas a Bíblia é de Deus falando, é a palavra de Deus, irmão. Segunda forma que Deus fala, através de pessoas. Deus usa o pastor, Deus usa o irmão, Deus usa o discipulador. Terceira forma que Deus fala, testemunho interior, pelo Espírito Santo. E aí nós vamos entrar num lugar um pouquinho mais sensível, irmãos. Romanos 1:20 diz que a natureza prega. O passarinho cantando, o sol raiando, a nuvem passando. Aí, pastor, tu está ficando louco? Eu sim. Irmãos, Salomão entendeu, é certo que Deus fala. Jó entendeu. Uma vez de uma forma, outra vez de outra. Constantemente Deus fala. O que Deus fala, pastor? Aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, não com a minha. Deus fala o que Deus quer e não o que eu quero. Deus fala o que precisa ser dito, não o que eu quero ouvir. Talvez antes de você vir na igreja hoje, falou, Deus, fala comigo, mas talvez tu queria ouvir uma coisa que tu quisesse ouvir. E tu ouviu o que tu precisa ouvir. E talvez tá bravo comigo e fala assim, pastor, nada a ver isso aí, tudo a ver isso aí. Jesus é o teu pastor? Nada te faltará. Está me faltando tudo, pastor. Quem é teu pastor? É eu? O diabo? Ou é os outros? Porque se ouvir voz de estranho, perde-se tudo. Mas, quem entra por mim, sai por mim, encontrará pastagem. O desejo do fundo do meu coração é que você receba essa palavra. E se ela servir só como semente, para mim já é o suficiente, irmãos. E assim como você está mesmo, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Sim, sentado mesmo. Talvez você não está habituado a isso, mas só curve a sua fronte. Você que precisa tomar decisões. Você que já foi condicionado a fazer algumas renúncias, mas está com medo. Porque não sabe o que vai ser o amanhã. Você que talvez precise entrar num lugar de reconstrução total. Abandonar tudo aquilo que você achava que sabia para aprender a verdade do zero. Ele está disposto. Levou 82 anos para Deus desconstruir Moisés. Dos 80 até os 120 anos. Moisés, construído nas mãos do Senhor, foi um libertador de uma nação inteira. Ele só prestou com 80 anos. E você está com 50 e achou que é o fim? Você está com 45 anos e acha que já viveu tudo? Você nem começou. Você está gatinhando na fé. Você vai discipular teus netos, teus bisnetos. Deus quer te usar de referência até a terceira e quarta geração.
Você não vai ser um velho louco, alguém que fala de um monte de coisa que não vive. Você vai ser uma testemunha viva do poder do Senhor Jesus. Os teus cabelos brancos serão inspiradores nas gerações que você vai influenciar ainda. Mas nunca mais ouça o teu coração. Nunca mais te submeta à voz dos outros. Nunca mais obedeça o diabo. Seja honesto com Jesus e fala: Jesus, eu não vejo, eu não tenho garra para me defender, eu nem entendo direito o mundo espiritual, meu Senhor. Mas fala comigo. Eu quero ouvir a tua doce voz, Senhor. Eu quero ouvir o teu direcionar. Amado Jesus, nessa noite, meu Senhor, eu trouxe a tua palavra como o Senhor me direcionou a fazer. Eu te agradeço, meu Senhor, por essa oportunidade de estar aqui hoje. E também por poder compartilhar, Senhor, das minhas dores, dos meus erros, daquilo que eu já vivi, ó Deus, das minhas cicatrizes, ó Deus. Porque eu sei que se o meu irmão ele for sábio, ele não vai repetir a minha teimosia, meu Senhor. Ele não vai, assim como eu um dia fui, seguir o meu coração, seguir a opinião dos outros, seguir o inimigo, Senhor. Ele vai ouvir a Ti, Pai. Eu te peço apenas uma coisa, Jesus. Nós somos desligados, Senhor. Nós somos lerdos para entender, meu Deus. Fala com nós mais uma vez. Eu te peço, Jesus. Traz agora, Espírito Santo, como está na Tua palavra escrito, que o Senhor nos ensinaria e nos faria lembrar de todas as coisas. Faz meu irmão e minha irmã lembrar agora, Deus, das Suas santas, doces e loucas palavras, Pai. Que aquele que o Senhor já direcionou para se batizar, venha pedir para o pastor Wagner: pastor, me batize. Eu nem vou fazer apelo, Jesus. Mas que cada um desses que o Senhor direcionou para voltar para casa, para voltar para o centro da Tua vontade, para focar no seu ministério, para ter uma visão coletiva, Jesus, fala novamente, meu Senhor. Nós queremos muito essa vida abundante, Pai. Mas mais do que isso, nós queremos ouvir constantemente a voz do nosso pastor. Eu espero, Jesus, que cada um de nós venha ter recebido uma porção nessa noite de Ti. Continua nos ministrando, Senhor. Assim como quando nos alimentamos, colocamos no nosso estômago, Senhor, alguns alimentos levam dias para serem digeridos. Assim que essas palavras que o Senhor tem liberado sobre nós nesse tempo, venha nos alimentar para essa jornada que está por vir, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu peço, guarda meus irmãos. E que amanhã, Senhor, todos os que o Senhor tem para estarem aqui estejam. Que nada os distraia. Que a Tua voz fale alto e claro, mais alto do que todos os ruídos, Pai. Humildemente eu te peço, meu Senhor, do fundo do meu coração te peço, não nos deixe sozinhos, Senhor, pois sem Ti nós não iremos. Como Moisés orou, Senhor, sem Ti nós não vamos, Pai. Nós não queremos nos mover sem o Teu direcionar. Nos deixa aqui então, Senhor. Mas não nos deixa aí, ó Deus, sem a Tua voz. Nos direciona, Jesus, em tudo. Para esse que já sabe o que deve fazer, meu Pai, que a força do Teu Espírito, meu Senhor, revigore seus ossos. Que no nome de Jesus, meu Pai, Teu filho e Tua filha respondam à altura do Teu chamado. Todo aquele, Senhor Jesus, que estava insensível pelo pecado. A Tua palavra nos diz que se nós perdoarmos os pecados uns dos outros, assim será feito. Eu declaro em nome de Jesus o perdão dos pecados dos Teus filhos. Eu te peço, Senhor, efatá, abre os ouvidos espirituais, ó Deus, desse que há anos não Te ouvia mais, meu Senhor. Fale hoje, através de sonhos, de visões, da palavra, de memórias, que seja rememorada as profecias, meu Senhor.
Fale hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus. Para teu louvor, meu Senhor. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Fica em pé no seu lugar. Levante as suas mãos ao Senhor. Feche os seus olhos. Cante essa canção. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Cante isso pro Senhor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, Impressionante. infinito, Oh, aleluia. ousado amor de Deus. Esse é o amor de Jesus por você. Você pode bendizer a Ele por esse amor. Aleluia, aleluia. Te bendizemos, Espírito Santo. Obrigado por essa palavra. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se é. Oh, aleluia! Oh, impressionante. Infinito e ousado amor de Você pode ouvir a voz do Senhor nessa noite. Guarde isso, guarde isso. A única maneira de você provar que ouviu é obedecendo. O Senhor te levanta para um novo tempo nessa cidade, um novo tempo na sua igreja. Nunca se ouviu nem se viu o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Derruba muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Tudo isso Ele faz por você. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Sim, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Aleluia. Derruba muralhas, Destrói as mentiras pra nos encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as não posso. Vamos, levante os seus braços e cante para encerrar. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. aleluia. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Bem forte, bem forte.
Quero te convidar a se assentar mais 1 minuto, 2, nós já estaremos encerrando. Que essa palavra possa fazer morada, guarida no seu coração. Que nós possamos realmente ser uma igreja apaixonada pela voz de Jesus, obedecer à voz de Jesus. Eu vejo que o Senhor está nos levando, e quando eu falo nos levando, não é só nós aqui dessa igreja, mas é também essa região a um outro nível, amém? A um nível diferenciado espiritualmente falando. E a cada dia, e em momentos como esse, Pastor Jonas, eu entendo o porquê o Senhor nos trouxe para cá. Quanto foi difícil, quanto foi complicado, quanto foi embaraçoso. Hoje eu entendo. O Senhor, Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E o Senhor está te levantando para esse tempo. Você nasceu exatamente para esse tempo.